Não deixe nada roubar a essência de Deus ao seu coração. A palavra de Deus diz aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19 ao 20, o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Atos capítulo 3 e o verso de número 19. E algo que me chama muito a atenção, estava lendo este capítulo hoje, em Atos, capítulo de número 3, e uma pequena palavra que aparece diversas vezes na Bíblia. Diversas vezes. Do Gênesis ao Apocalipse, esta palavra, ela se repete por muitas e muitas vezes. Voltem-se. Volte. Voltai. É por isto que o Espírito Santo, ele tocou fortemente no meu coração para vir aqui trazer esta palavra ao seu coração neste momento. Esta palavra volte, voltem-se, no caso aqui em Atos capítulo 3, versículo 19 ao 20. Jesus, ele disse várias vezes, voltai, voltemos. Nunca é tarde para voltar. A palavra de Deus diz aqui também, por exemplo, no livro de Zacarias, capítulo 1, eu escolhi alguns versículos aqui, alguns capítulos e versículos de livros da Bíblia aleatórios, só para compreensão dos amados irmãos que me ouvem e me veem neste momento, que precisa voltar. Precisa voltar à essência. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar às primeiras obras. Observe o que diz também em Zacarias, capítulo 1, versículo de número 3. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Olha outro texto. Está lá em Jó 22, 23. Jó 22, 23. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda, a injustiça. Olha o que diz em Jó 22, 23. Se você voltar ao Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Olha o que diz também em Lucas 24 e 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Os discípulos. Lucas 24, 52. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Veja que eu escolhi aqui apenas alguns
textos, capítulos e versículos, mas a Bíblia está recheada de versículos com esta palavra, volte, voltai. Diz mais aqui no livro de Lucas, capítulo 15, o verso de número 18 ao 20, uma passagem clássica acerca do filho pródigo. Quando mesmo ele saiu da sua casa, da casa do pai, numa atitude precipitada, inesperada, ele pede a herança ao seu pai, ele apanha a sua herança, e a palavra de Deus vai dizer que ele vai gastar toda a sua herança dissolutamente com as meretrizes, com as amizades deste mundo, achando que o dinheiro nunca ia acabar, que nada de ruim iria acontecer com ele, que estava tudo bem, estava tudo certo. Mas a história os amados conhecem perfeitamente que ele, nesta atitude inesperada, precipitada, ele vai conhecer o mundo. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai terminar num chiqueiro de porcos, desejando o que os porcos comiam. E aí ele vai ensaiar então um texto, porque ele caiu em si. E nada melhor do que a pessoa cair em si, ou seja, ela voltar à sua essência. Você sabe que é um perigo muito grande, de quando uma pessoa ela se converte ao Senhor, ela entrega a sua vida para Jesus, ela está agradando a Deus, está congregando, está até mesmo talvez fazendo parte do hall de membros da igreja, fazendo até mesmo, quem sabe, a obra de Deus, mas no discorrer dos meses, dos anos, se não tomarmos cuidado, o inimigo ele vai começar a minar na vida, no coração de muitas pessoas, a fim de que essas pessoas percam a essência do primeiro amor. A fim de que elas percam esta essência do primeiro amor. O temor começa a se esfriar, ela já não tem mais o prazer de estar na casa de Deus, ela vai começando a se esfriar no que tange, no que diz respeito às coisas do Senhor, à obra de Deus, e ela então, ela precisa atentar para esta palavra que o Senhor está nos entregando hoje. Voltai. Observe o que o filho pródigo ele vai dizer. Olha só, está aqui em Lucas 15 e o versículo de número 18 ao 20, que diz assim: eu me porei a caminho, olha isso, eu me porei a caminho e voltarei. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Porque aquele filho, ele decidiu voltar. Eu tenho certeza no meu coração que o Espírito Santo, ele está falando com muitas pessoas agora que precisam voltar.
maridos que precisam voltar para suas esposas, esposas que precisam voltar para os seus maridos, filhos que precisam voltar para casa, pais que precisam voltar para casa, membros que precisam voltar para a casa do Pai, servos do Senhor que precisam voltar a colocar a mão no arado, servos do Deus Altíssimo que precisam voltar a fazer o que fazia antes e mais do que fazia. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus que precisam voltar. Repito, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, está recheada desta pequena palavra. Voltai, voltemos, voltemo-nos. E você, que me ouve e me vê neste momento, precisa voltar? É preciso ter humildade, simplicidade como este filho pródigo, que disse com as suas próprias palavras, em Lucas capítulo 15, verso 18 ao 20, voltarei para a casa do meu pai. Ele havia perdido a essência, mas quando ele voltou para a casa do pai, ele recebeu aquela essência novamente. Porque o pai deu um banho, lhe deu vestes novas, um anel no dedo, beijou, abraçou, matou um cordeiro, e o pai vai dizer: este é o meu filho que estava morto e reviveu. Alegremo-nos e festejemos a volta do meu filho. Ele recebeu a essência de volta. Há muitas pessoas que precisam voltar à essência. Sabe aquele primeiro amor de quando você se converteu? O amor que você tinha para adorar a Deus, para congregar, para estar na congregação com os irmãos, para estar fazendo a obra de Deus, colocando a mão no arado, ganhando almas para o Senhor Jesus. Aonde está esse primeiro amor? Aonde foi parar esta primeira essência? Aonde foi parar? Não adianta nós querermos culpar quem quer que seja, porque o esfriamento espiritual, a perda desta essência do primeiro amor é única e exclusiva de responsabilidade de cada indivíduo. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado de você ter perdido a sua essência, de você ter perdido o seu primeiro amor, a não ser o próprio indivíduo que tem a sua responsabilidade de manter a chama acesa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, ou seja, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, quem se permite ser cheio ou não do Espírito Santo sou eu mesmo. Quem permite se embriagar com o vinho onde há dissolução contenda sou eu mesmo. Quando eu deixo de olhar para a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus e começo a olhar os defeitos alheios, as falhas alheias, os pecados alheios, os erros alheios, eu deixo de olhar para a minha vida e logo vem o esfriamento espiritual. Agora, quando se olha para si, olha para Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, e você olha para si mesmo, você jamais esfriará, jamais perderá a sua essência de um adorador. Jamais olhará para trás. Ainda que você passe
por momentos de fraquezas, de lutas, de adversidades que todos nós passamos, mas você não vai deixar a sua chama do primeiro amor, da primeira essência, se esvair da sua vida. E eu finalizo este pequeno devocional mencionando que está em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de número 4 ou 5, quando o Senhor ele vai dizer: voltai ao primeiro amor, voltai às primeiras obras. O Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, ele fala em todos os livros da Bíblia, praticamente, esta palavra: voltai, voltemos. No caso do filho pródigo, ele diz assim: voltarei. Ele não disse assim, eu vou voltar, não, eu voltarei. E ele se levantou imediatamente e voltou para a casa do seu pai. E você precisa voltar? Para onde que você precisa voltar? Você só não pode voltar para o mundo. Só não pode voltar para as coisas ruins. Mas se você se afastou de Deus, se você se afastou da igreja, se você se afastou da obra de Deus, se você se afastou da sua esposa, se você se afastou dos seus pais, se você se afastou da sua família, se você se afastou do seu emprego, dos seus estudos, do seu trabalho, o Senhor está dizendo: voltai. Voltai, porque ainda há tempo de você voltar. E voltar à primeira essência, ao primeiro amor, às primeiras obras, no nome do Senhor Jesus. Este é o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida hoje, agora, é para que você volte. Sem olhar para a vida de ninguém. Olhar para Jesus. Olhar para Deus. Ah, apóstolo, mas eu fui decepcionado no meu trabalho, eu fui decepcionado lá no meu emprego, eu fui decepcionado com fulano, com beltrano, com ciclano. Olhe para Jesus. É como o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu prossigo, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação, a saber, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o Senhor não quer, o que o Senhor não quer na minha, na sua, na nossa vida, é que venhamos perder a essência do primeiro amor e das primeiras obras. Leia depois o Apocalipse capítulo 2, na sua íntegra, para o seu deleite espiritual. A ordem de Deus hoje, para você, filho, marido, esposa, estudante, membro de igreja, obreiro, pastor, bispo, servo do Senhor, a ordem de Deus hoje para você é para que você volte à primeira essência, ao primeiro amor, as primeiras práticas da obra de Deus na sua vida. Volte enquanto há tempo de voltar. Porque haverá um dia que não haverá mais tempo. Então aproveite enquanto há tempo, como diz o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração para que você volte. Não tome nenhuma atitude, decisão precipitada na sua vida, como o filho pródigo e como outros tantos na Bíblia que, lamentavelmente falando, tiveram um final muito triste, porque acharam que eles ficariam impunes. Mas aqueles que
se arrependeram e voltaram, o Senhor os perdoou, cancelou seus pecados e eles voltaram à primeira essência, o primeiro amor. Davi voltou ao primeiro amor. Ele pecou, cometeu o adultério, ele havia perdido o primeiro amor, a essência, mas no seu arrependimento ele voltou ao primeiro amor. Compreende isto? Outros tantos que se arrependeram e voltaram à essência. O filho pródigo que se arrependeu voltou ao primeiro amor, voltou à primeira essência. E o Senhor está falando com você neste momento. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras, e não deixe nada, absolutamente nada, nem pessoas, nem forças espirituais do mal, fazer com que você venha perder a primeira essência. O profeta Elias quase perdeu a sua essência quando foi ameaçado por Jezabel, pelo rei Acabe, e ele se meteu lá debaixo de um zimbro, pedindo a Deus até mesmo a morte. Quase perdeu a primeira essência, mas ele se arrependeu. Ele aceitou a voz de Deus quando Deus disse para ele se levantar, porque a caminhada dele seria muito longa naquela obra, naquele ministério. E ele se levantou e caminhou mais 40 dias e 40 noites. Ele ungiu 2 reis e um profeta para ficar no seu lugar, a saber, o profeta Eliseu. Então Deus, ele tem muita coisa boa para fazer na sua vida ainda nesse ministério. Compreende isso? Então volte à primeira essência, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, sem olhar para a vida de ninguém. Olhe para Jesus e ele vai te fortalecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Esta mensagem, ela também se encontra aqui no nosso Instagram, na nossa página Figura Pública no Facebook, aqui no Instagram. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo, ative o sininho para você receber as notificações de quando um devocional, uma pregação, uma mensagem for colocada aqui nos nossos meios de comunicação. Lembrando que no nosso Instagram, no TikTok, página Figura Pública, Facebook, aqui no canal no YouTube, leva sempre o mesmo endereço, AP Anderson Camargo. Desde já, eu agradeço a todos. Eu gostaria que você colocasse aqui no comentário, nos comentários, dizendo assim: quero voltar ao primeiro amor. Você pode escrever aqui nos comentários, em nome de Jesus, escreva agora mesmo: eu quero voltar ao primeiro amor. Ou você pode escrever assim: que jamais eu perca a minha essência de adorador. Mas não deixe de comentar algo aí, porque o seu comentário vai ser a sua oração e Deus, ele vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de lembrá-los que todas as quartas-feiras nós temos orado pela família aqui na nossa sede da Igreja Unidos em Uma Só Fé, sempre às 9 horas da manhã, às 15 e às 19h30. Na quarta-feira profética, oração pela família. Se você precisa de atendimento, de uma direção, de uma oração pela sua família, então você pode estar conosco. E também nós temos os cultos principais, os dias e os cultos principais. Todas as sextas-feiras, às 9 da manhã e às 19h30, com a minha esposa, a apóstola Luciane Camargo, realizando o culto de libertação e milagres aqui na nossa sede. E aos domingos, cujo já intitulamos o Domingo da Salvação e do Fortalecimento Espiritual, sempre às 8 horas da manhã, às 10 e às 18 horas. É um ótimo dia para a pessoa se fortalecer espiritualmente falando, buscar o batismo com o Espírito Santo e aprendendo
da palavra de Deus. Sede Igreja Unidos em Uma Só Fé, na rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Eu vou colocar na descrição aqui os endereços, os horários das Igrejas Unidos em Uma Só Fé aqui na Zona Sul. Tá bem? Grande abraço, Deus abençoe, e não esqueça de colocar nos comentários, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, você vai dizer que jamais eu perca a essência de um adorador, que eu possa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, no nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, Deus abençoe e até logo mais, em o nome do Senhor Jesus.